Então, vamos agora para a unidade 3, para falar sobre fundamentos teológicos da fé cristã. Aí, a gente começa falando sobre o básico, a existência de Deus. Nós, como cristãos, né, a Bíblia diz que é importante que a gente creia que Deus existe e que Ele recompensa, né, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se a gente quiser se aproximar de Deus, precisa ser assim. E quem é Deus? Deus é eterno, não muda, não mente, não pode se contradizer, não pode pecar, não pode falhar, não pode praticar a injustiça. Ele é totalmente imparcial. Aí é claro que de repente um gaiato vai falar assim: ah, mas se Ele é Deus, Ele pode tudo. Se Ele não pode, mas aí o que está em questão aqui é a essência, é quem Ele é. Então não é que Ele seja proibido, mas a questão é de que quem Ele é não tem a ver com Ele, uma coisa dessa. Entende? Então é diferente do meu caso ou do seu caso, quando nós não podemos porque alguém ou algo nos impede. Não é o caso dele. O caso dele é aquela questão assim: ele não é infiel a si mesmo. Ele é aquele ser. E tudo que foge daquilo que ele está fora. Ele não participa. Daí que os nossos pecados fazem separação entre nós e ele. Porque ele não vai ter comunhão com quem está no erro. A diferença, aí talvez você diga: ah, então não tem como ele ter comunhão com ninguém na nossa igreja. Calma, é porque nós estamos revestidos de Cristo. Então Jesus pagou a nossa dívida. E aí a gente, por um novo e vivo caminho, a gente tem acesso a Ele. Então a ira de Deus foi jogada lá em cima de Jesus. Por isso não está sobre nós e a gente tem acesso a Ele. Essa é a questão, né? E aí, testemunho da existência de Deus. A gente tem a questão do... Não rio de novo. Então, vamos lá. Pô, gente, mas me dá uma alegria quando eu olho assim. Meu Deus, olha como é que eu enxergo. Só não pode se tirar, aí volta, os 45. E aí nisso, em relação a... Olhei para cá já embaixo. Em relação à questão do testemunho da sua existência. Há um testemunho da sua existência muito incontestável no mundo físico e também no ser humano, que aponta para um Criador sobrenatural. Estes testemunhos evidenciam uma inteligência que os seres humanos não possuem. O fato é que a criatividade de Deus supera qualquer imaginação humana. Vejamos alguns argumentos que comprovam a transcendência de sua mente. O argumento cosmológico, ou seja, o grande universo espacial por cima de nós, com todos os corpos celestiais em perfeita ordem, cada um cumprindo a sua órbita, funcionando em harmonia um com o outro, sustentados em seu lugar, por uma mão que os controla e que chama todas elas pelo nome. Há mais de 80 versículos bíblicos que se referem a Deus como Criador do mundo e de todas as coisas. Ele fez os mares, rios e montanhas da terra. São todos sob seu controle. Ele os usa para falar aos homens, muitas vezes como um alerta sobre sua presença na terra. O clima está nas mãos de Deus. As mudanças climáticas radicais acontecendo neste tempo avisam que Deus está falando ao mundo. O argumento teleológico, e uma pausa. É bom não confundir teleológico com teológico. Teleológico tem a ver com finalidade, teológico tem a ver com Deus. E aí nisso o argumento teleológico para a existência de um Criador divino é abrangente. A teleologia estuda as evidências dos desígnios ou propósitos aparentes na natureza. A beleza e sublimidade da criação de Deus em toda a natureza ao nosso redor são trabalhos de um artista. As cores mais suaves à vista do homem e que não atacam o sistema nervoso do ser humano são as cores verde e azul. O mundo é um grande jardim verde, com sua grama, plantas, arbustos e árvores de vários matizes de verde. E os céus, com suas cores suaves de vários matizes de azul, belos a contemplar. Imaginemos uma natureza vermelha e um céu amarelo. A beleza estética da natureza
exigia uma mão artística e uma mente sobrenatural para compreender os efeitos da pintura sobre a psicologia e sistema nervoso humano. As estações do ano, com suas mudanças previsíveis, sempre ocorrem. A neve que cai nas regiões frias do mundo devido à sua distância do Equador, estabelecida por Deus, as chuvas, as mudanças nas árvores e folhagem, o desabrochar das flores, cada ano a seu tempo, mostram o cuidado geral que um soberano Deus exerce sobre a natureza. A constância e ordem que vemos em nosso mundo físico não podia ser produto do mero acaso ou de uma forma de evolução orgânica ou botânica, que dentro das suas regras requereriam constantes mudanças e consequências imprevisíveis. O argumento moral. Os seres humanos são criados com uma consciência moral, isto é, a habilidade de distinguir o certo e o errado. Ele foi criado por Deus com livre-arbítrio, apesar de viver num mundo que apresenta as mais diversas pressões e escolhas. Ele é um livre agente moral que pode escolher o bom ou o mal, o bem ou o mal. A moralidade somente existe em seres racionais, pessoas, e nunca em animais de ordem inferior. De onde vem esse senso, essa consciência de certo e errado? Quem colocou essa percepção racional dentro do homem? A Bíblia nos ensina que Deus existe, e Ele é toda a fonte de verdade e de retidão moral, atributos de um Deus imutável, que sempre age dentro do seu caráter ético e moral. Ele criou o homem à sua semelhança, não fisicamente, pois Deus é espírito, mas em inteligência, funções mentais e poder de raciocínio. O homem pode pensar e analisar seus caminhos, de discernir o que é bom e o que é mal. E foi-lhe permitido fazer as suas próprias escolhas. A Bíblia nos ensina que Deus, na sua bondade e amor por sua criação, opera sobre nosso querer para fazer o que está certo e dentro da sua vontade. Porém, sempre a escolha final está com o ser humano. Argumento ontológico. Esse argumento trata do estudo científico de um ser quanto à sua existência, seu viver e agir. É um fato que o conceito humano sobre um Deus requer que ele seja perfeito e absoluto em todas as suas virtudes e ações. Necessariamente esse Deus tem que ser transcendente, um ser perfeito, em tudo superior aos homens, que são todos imperfeitos, com diversos tipos de falhas. Embora seja transcendente a sua criação, Deus é um Deus pessoal, que ama e cuida da sua criação, cujos olhos acompanham todos na terra, e cuja presença é constante. Se lermos sobre outras religiões, seus deuses, fundadores e líderes, sempre encontraremos imperfeições no seu caráter e indiferença aos problemas que o ser humano passa. Nenhum deles é onipotente, onisciente ou onipresente. Nosso Deus, Criador de tudo, tem todos esses atributos. Nenhum Deus das grandes religiões universais pode ser comparado ao Deus da Bíblia, em seu caráter, natureza, atributos, atos e absolutos. A Bíblia representa Deus como o único ser perfeito em seu caráter e em todos os seus caminhos. Deixa eu pegar aqui o argumento cosmológico, teológico, teleológico, o argumento moral, o argumento ontológico. Perfeito. Vamos voltar aqui. Achei que eu tinha que dar mais atenção a eles aqui. E aí, a gente, por exemplo, tem a questão do testemunho no mundo físico, no ser humano, né? E a questão de testemunhos que evidenciam uma inteligência que os seres humanos não possuem. E não sei se vocês lembram que eu cheguei a falar, não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, sobre a questão de eu bater um papo com uma pessoa que não crê na existência de Deus e dizer o seguinte: olha, você tem todo o direito de não acreditar. Agora, observe bem, se eu disser que esse microfone surgiu, você vai acreditar? Eu acho que o universo é um pouco mais complexo do que esse microfone. Não é qualquer um que faz o microfone. E o universo, ele é produto do acaso. Então, é só para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa situação. E a gente, né, por exemplo, pega no argumento cosmológico a harmonia do cosmos, a gente pega a questão do argumento teleológico, o fato da, como é que eu posso dizer, do propósito, da finalidade das coisas. Se você olha, né, para
para a fauna e você vê a produção de proteína para o nosso organismo. Você vê a questão da atmosfera que possibilita a gente ter vida. Você pode reparar que um pouquinho de água, um pouquinho de ar, aí você tem um pouquinho de umidade, qualquer vida acontece. A sua, a minha, do ratinho, da baratinha, do micróbio. Ou seja, então a possibilidade de vida que a gente tem no planeta. Então a gente tem, né, os elementos químicos aqui, ainda bem que a Jéssica não está aqui para não passar vergonha, né? Então aí você tem, digamos, a combinação de alguns elementos, quando você vai ver, tudo tirado da terra, e aí você tem água, você tem fogo, você tem isso, você tem aquilo, e aí você olha e vê, sabe, a questão de alguns elementos que você precisa de ter no organismo, e isso é fantástico. Então, quando você olha para esse aspecto teleológico, né, de finalidade das coisas, você vê aquela planta que serve para isso, para aquilo outro. Eu lembro que uma vez, eu estava começando tem muitos anos, eu era adolescente, devia ter quase 13 anos de idade, e conversando com um homem já que não acreditava em Deus, eu falei, mas rapaz, olha a criação, olha a natureza, olha as plantas. Aí ele, e o que você me diz da maconha? Eu fiquei calado. Aí hoje, você vê, por exemplo, as propriedades inerentes, né, à planta, não a parte, né, é o que o pessoal está, não, porque a gente tem que liberar, né, mas assim, não é para ficar no sábio tchurururu, nada disso. A questão é que a gente tem elementos ali que servem de medicamentos. E aí você olha para coisas, né, que assim, eu lembro que há alguns anos atrás, aquele cara me deixou sem resposta. E aí você olha e verifica, né, assim, quantas crianças com sérios problemas e podem ser tratadas com medicamentos, né, e aí você, por exemplo, vai vendo, né, por exemplo, o remédio que você compra foi extraído da terra, né, daquilo que Deus disse para o homem, dominai. Então, aí você vê que assim, Deus deixou o planeta com coisas para nos agradar, com a beleza das plantas, ou a beleza dos animais, ou com os frutos dessas plantas, ou com a proteína desses animais, a água para matar a sede. Tem crente que de vez em quando fala que é o melhor da terra, e o melhor da terra é a Coca-Cola, né? O melhor da terra é a água, não é a Coca-Cola. Tá? Quer beber Coca-Cola? Beba, mas o melhor dessa terra é a água, e mais barato que a Coca-Cola. E aí, nesse caso, assim, a gente olha para o planeta, a gente, por exemplo, vê a questão, né, do argumento moral. Se nós observarmos bem, tudo bem, nem todo grupo tem uma ideia de moralidade parecida, mas todos têm uma ideia de moralidade. Não vou muito longe. Hoje no Twitter, porque a gente tem, já conversei com vocês há um tempo atrás, né, sobre termos várias linhas de interpretação da fé cristã hoje em dia, né? Então nós temos uma hermenêutica como a que a gente usa, né? A gente tem a hermenêutica que as igrejas chamadas inclusivas usam, a gente tem hermenêutica de linha feminista, indígena e assim por diante. E aí nisso, um cristão de linha progressista colocou uma postagem no Twitter assim, eu não tolero, como é que é? Eu sou tolerante, mas não tolero os intolerantes. Aí alguém sempre tem um espírito de porco, né? Então não se olha no espelho. Porque crente que se diz tolerante, mas não tolera o intolerante, é intolerante também. Embora existam pessoas aí que dizem que os outros são intolerantes, quando elas não são tolerantes também. Mas elas dizem que elas são paz e amor, os outros que são intolerantes. E aí, diante dessa questão, onde eu quero chegar com isso? Essa pessoa que se diz tolerante, mas que não tolera o intolerante, ela também tem uma certa ética. Na cabeça dela também tem uma questão de certo e errado. Por exemplo, as pessoas que são contra prender um menor de idade
né, que, como o caso do Champinha, né, que violentou a menina na frente do namorado, matou o namorado na frente da menina, e foi um negócio assim, de dias de sofrimento, e o que acontece? O mesmo grupo, né, que é contra a prisão de pessoas como ele que fez o que ele fez, consegue ser a favor de abortar um feto, que não fez nada contra ninguém. Aí talvez você diga assim, não, mas isso não é moral. Não, é uma moralidade, é uma questão de certo e errado que essas pessoas têm também. Eu não sei se estão para entender, eu não estou dizendo que é a moral cristã ou que é a ética cristã, estou dizendo que assim, a ideia de certo e de errado está em todo mundo. Está em todo mundo. A ideia de religiosidade está em todo mundo. Tem aquele que projeta a religião, né? Por exemplo, se nós observarmos, quando tem aquela utopia, né, da ditadura do proletariado, digamos assim, em que todos os pobres, né, trabalhadores que são oprimidos, eles, né, vão vencer a classe opressora. Eu perguntaria, né, se eu estivesse lá, eu faria a pergunta irritante, tá? Como é que a gente vai conseguir isso? Quem vai fazer isso? E quem fizer isso, vai me deixar participar dessa ditadura? Ou eu vou ser oprimido, né, por alguém que está me ajudando a vencer o opressor? Aí eu lembro de um livro que seria muito legal que vocês pudessem ler, que é chamado A Revolução dos Bichos. Muito, mas muito. Já leu? Então, muito legal, mas muito legal mesmo. E faz uma crítica à Revolução Bolchevique que tem a ver com algumas coisas que não deram certo em outros lugares, mas que queriam que desse certo no Brasil, com todo respeito, caso alguém acredite na possibilidade do socialismo aqui no Brasil, tá? Não, sou amigo, tá? Não acho que o capitalismo é a melhor coisa do mundo, nem digo que ele é de Deus. Só que assim, é aquele negócio, sempre vai ter alguém querendo controlar alguém, isso é do coração humano, não é de um sistema. Fala, Ariane. Não, que tem cursos que usam, tem alguns que usam, mas faculdades que usam esse como leitura, assim, a parte, né? Sim, parte sim. do conteúdo programático. Complementar? É. Isso. Então, e aí o que acontece? Não precisava dizer isso não, só dizer que leu já ganhou minha admiração, agora diminuiu um pouco, né? Aí nesse caso, em relação a isso, é importante a gente observar que há um tipo de moralidade. E a última vez que eu toco nesse assunto, tá? Mas, por exemplo, esse mesmo grupo e eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra, mas esse mesmo grupo que é contra o uso de armas legalizadas, colocou a mão em armas para fazer com que essa revolução acontecesse no Brasil. E aí você percebe que assim, é um tipo de moralidade. Só que qual é o tipo de moralidade? Eu posso, você não pode. Quando sou eu tá certo, quando é você tá errado. Mas tem certo e errado. Entende como é que assim, o certo e errado existe. Deus disse para Adão e Eva o quê? Você, né, mas para Adão, né? Ele que vacilou mesmo. E nesse caso, os homens que me perdoem. E aí nesse caso, Deus chega e fala o seguinte, olha, se você pegar isso daí, porque essa árvore aí é do bem e do mal. Aí alguém pensa assim, vou conhecer o bem e o mal. Eu vou conhecer o bem e o mal como ser humano, não como Deus. Eu vou ver o mal de repente até como uma alternativa. E o mal geralmente é o outro. É aquele caso, beber e dirigir não tem problema. Até que um bêbado atropele você. Ou atropele alguém que você ama. O que tem de mais um cara de 30 anos se envolver sexualmente com a menina de 12? Desde que não seja sua filha, que eu acho que você vai pensar diferente. Então, eu não sei se dá pra perceber que o certo e errado, gente, tá aí. E aí eu pergunto, o homem que inventou? Olha que eu não peguei o aspecto de cristão, eu peguei a ideia de certo e errado, que é um argumento moral. E aí se a gente pegar a questão ontológica de um ser superior, você vai perceber que o ser humano, ele está sempre tendo a ideia de alguém maior do que ele. E que se não for na religião, pode ser na política. Como isso que eu acabei de citar. Porque é uma certa utopia, né? Um mundo em que ninguém vai oprimir ninguém. Mas assim, quando é a religião, ela é óbvio do povo. Mas quando é a gente, é um movimento.
E aí, digamos assim, mas não deixa de ser uma utopia. Você está sonhando com algo que assim, tem que ser todo mundo muito fechado e muito desprendido para que isso aconteça. E não é bem assim que acontece. Somos seres humanos e seres humanos, como diz a Bíblia, caídos. E é importante a gente lembrar disso para estar sempre aos pés do Senhor. E aí, tem gente que projeta essa coisa maior do que nós na política, na ciência, na atividade física, no entretenimento, no prazer, no sexo e num monte de coisa. O problema é que essa busca desesperada, ela cai no vazio. No vazio por quê? Porque isso não vai dar o retorno que essa pessoa está buscando. Agora, a gente vai lá no Salmo 42 e lembra do salmista quando ele fala, como aquele bichinho cheio de sede, suspira por uma água, como uma garganta viva, ou como uma alma, né, sedenta, como a corça suspira pelas águas, né, assim a minha alma tem sede. Então eu estou desesperado, buscando um pouco de água para matar a minha sede. Esse é o ser humano. Seja no carnaval, seja numa vida financeira equilibrada, seja de repente num filho. Já reparou que toda vez que se constitui um ídolo, a pessoa fica presa. Se ela perder aquilo, o mundo dela acaba. Não tem aquela ideia de transitoriedade. Entende? Então é importante a gente lembrar disso. Hoje você tem um ministério, amanhã também você tem que entregar. Hoje, por exemplo, você está ali, você passou 40 anos de casado, mas uma hora o seu cônjuge vai morrer. Ou você vai morrer. Às vezes os filhos enterram os pais, às vezes os pais enterram os filhos. Você hoje tem um carro, mas de repente, né, alguém pode chegar e tirar ele de você. Eu, por exemplo, ando tranquilo, porque eu acho que ninguém vai querer roubar um Celta. Mas um dia alguém falou assim, ó, cuidado porque alguém pode roubar o Celta também. Aí eu já fiquei assim, ah, meu Deus do céu. Né? Eu sempre achando, eu pensei assim, pô, não vou comprar uma Mercedes para ninguém ficar de olho grande, entendeu? Vou comprar um Celta. E aí nesse caso, dá para perceber, assim, às vezes a gente se apega, a gente se prende a coisas que escorrem pelos nossos dedos. Aí alguém vai dizer, o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Tá, por que o homem ia inventar um negócio desse, não por uma necessidade? E de onde veio essa necessidade? Aí nessa hora o pregador fala, só pode ter sido Deus que colocou essa necessidade no homem. Por que a gente não é igual o gato? O gato acorda, dorme, ele não pensa assim, vou morrer, o que vai acontecer comigo, para onde eu vou? Não. O cachorro não tem consciência de existência. Estou com 3 anos. O que eu vou fazer nos próximos anos? Não tem isso. A gente tem. Por isso que a gente fica estressado, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Porque nós somos, assim, a gente fica naquela crise, entende? Estou ficando velho, ruga, gordura e não sei o que lá, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estou desempregado, o que eu vou comer amanhã? O gato não está assim, o que eu vou comer amanhã? O gato não está assim. Ele viu o ratinho hoje, comeu o ratinho, fica lá, giboiando e vai vivendo. Mas o ser humano não, o ser humano ele tem essa necessidade de assim, eu preciso que alguém maior do que eu, mais forte do que eu, daí onde vem os cultos, né, a Astarote, a Baal, os cultos da fertilidade, ou seja, eu não controlo o planeta, eu não controlo o clima, então eu vou fazer alguma adoração. Então não sei se dá para perceber que assim, há essa sede. Pensei que era alguém ligando para mim de novo, né? Perdão, parei no ontológico e fiquei. E aí, na sua revelação ao mundo na pessoa de Jesus, Deus revelou-se não apenas na criação, mas muito especialmente na pessoa de Jesus. Eu, pelo menos, costumo falar com as pessoas que é muito comum o pregador falar que Jesus é Deus. Eu prefiro falar Deus é Jesus porque eu acho que fica mais compreensível. Por que isso? Porque Deus é tudo aquilo que minha mente não compreende. Mas agora, quando eu vejo Jesus, do que Jesus não gostava? O que entristecia seu coração? O que irritava Jesus? O que deixava Jesus admirado? Então, quando você vai vendo isso, assim, Jesus está mais perto da minha compreensão, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível.
Ele é o verbo que se fez carne, e quando o verbo encarna, a gente vê sua glória. Então, assim, eu oro mais para isso. Eu lembro que uma vez eu estava muito chateado, né, com algumas pessoas da igreja que eu pastoreava, e aí enquanto eu vou orar, desculpa, tá, gente, eu costumava reclamar com o patrão, entendeu? Eu reclamava com ele. E aí, nesse caso, legal quando eu contei que eu fazia isso, o pessoal regalando o olho assim. Eu falei, não, só reclamava. O que ele fazia era o problema dele. E aí, nesse caso, claro, não. Tem gente que faz oração para Deus que é mais pro diabo ouvir, né? Porque assim, Deus não vai ouvir aquele negócio. E aí, nesse caso, né, em relação a isso, estou eu orando, chateado e tudo. E aí, 2 textos veio à minha mente. Um é, Pedro, tu me amas? Ou seja, que amor é esse que eu tenho por Deus e não amo o povo que ele ama? Não interessa se o povo é problemático, se fala isso, se faz aquilo, é o povo que ele ama. Jesus morreu por aquele povo. Ponto. E é bom eu pensar também o seguinte, ó, não adianta ela sair não, tô escutando, hein? Alguém avisa ela lá, se for segredo vai dar ruim aqui, vai sair no vídeo. E aí nesse caso, em relação a isso, né, por exemplo, quanto a questão, assim, me atrapalhar não está atrapalhando, estou dizendo que se for segredo, né, em relação à questão do outro texto, foi amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Tinha Judas, mas amou-os até o fim. Tinha Pedro, mas amou-os até o fim. Tinha Tomé, mas amou-os até o fim. Deixa eu ver se... Opa! Obrigado, Felipe. Paulo César Deléo. O que houve? O Rafael. Ah, entendi. O problema é se for o Rafael, né? Não, ela veio do Rafael, já foi uma vez. Agora é a vez do Rafael? Ela veio. Ah, entendi. Tá fazendo a Na escala. segunda dele, ele derrama em cima da pessoa. Ô, meu Jesus. Aí Aí nesse... ele foi só uma vez. Ô, meu pai. Aí em relação a esse caso, né? O que acontece? Quando eu oro e escuto isso, aí eu penso no estilo de liderança de Jesus. Porque se eu pensar no jeito de Deus conduzir, Deus assim, não tem parâmetro. Mas quando eu penso no jeito de Jesus conduzir, vê o pessoal, que nem assim, eu estava pensando isso com um pastor amigo meu, que eu compreendo que o ministério pastoral está meio desconfigurado hoje em dia. Daí onde está o meu livro, Pastor Pra Quê? Né? E aí, já estou vendendo, hein? Nem veio da gráfica ainda, já estou vendendo. E aí nesse caso, eu estava falando com um colega meu, pastor, que assim, a coisa está tão desconfigurada, por quê? Porque o pastor geralmente ele vive numa correria para manter uma estrutura e não necessariamente orientar as pessoas no caminho da fé. E aí, o que acontece? Que as pessoas, elas têm uma visão meio que de mercado da igreja. Eu vou lá para receber um atendimento, eu vou lá para receber uma palavra. E não assim, eu vou me reunir com meus irmãos, vou abastecer para viver a vida da fé lá fora. Geralmente não é assim. A gente vive muito centrado nas festividades, nas atividades, nas coisas da gente pra gente, né? E aí, nisso, a gente se concentra pouco na questão de como o corpo de Cristo e onde há necessidade de levar a palavra onde Jesus levaria. Onde é o pobre, o aflito e o necessitado, né? Já que somos corpo de Cristo, é pra gente ir onde Jesus iria. É pra gente continuar o que ele começou. E não ficar se reunindo como se fosse um clube. E aí eu bati nesse papo com ele, eu falei, olha, eu desconfio que o caminho é esse, e eu não sei até que ponto o povo vai ouvir a gente para voltar ao início de tudo. Eu não sei, né? E aí, diante de uma situação dessa, eu penso na liderança de Jesus, quando vem o pessoal, mestre, todos te buscam. E aí ele vai e fala o seguinte, olha, é o seguinte, eu tenho ainda isso para fazer, tenho que pregar em tal lugar, tenho que pregar em tal lugar. E aí o que eu observo ali em Jesus? Ele não se sente pressionado pela agenda do povo. Ele tem algo para fazer. Lázaro está doente, ele tem uma agenda. Ah, mas se o senhor tivesse aqui ele não teria morrido. Mas ele tinha algo para fazer. Aí eu pergunto, se em vez de pastor Jesus, é pastor Roberto. Aí corre para cá, corre para lá. Por quê? Porque eu quero ser mais popular que Jesus. Eu quero ser mais aceito que Jesus. Eu quero ser mais top que Jesus. Eu só não digo. Vocês, eu acho que vocês sabem o que eu falei aqui, né? Que eu estou há 3 anos me tratando de depressão. E na primeira semana que eu fui,
eu lembro que eu comecei a falar um monte de coisa que estava acontecendo e ela me fez uma pergunta. Eu fiquei tão sem graça porque era a psicóloga perguntando para o pastor. Mas, se Jesus, ele não atendeu a expectativa de todo mundo, você não acha que você está exigindo demais de você, não? Eu fui para casa tão sem graça que eu falei assim, meu Deus, como eu sou presunçoso. Talvez boa parte do meu sofrimento é porque eu quis ser uma coisa que Deus nunca disse que era para eu ser. E aí nisso que eu quis ser forte demais, eu acabei enfraquecendo. Aí observa bem, uma pergunta que a mulher fez, aí dá para entender porque que ela ganha que ganha, né? Aí uma pergunta que a mulher fez, que eu poderia ter me feito, mas não fiz. Porque eu estava tão ávido de ser o super pastor, o cara que vai resolver todos os problemas de todo mundo, quando Jesus, por exemplo, tinha um Judas no meio dele e está seguindo o ministério. Teve um Pedro no meio dele, está seguindo o ministério. Tem Tiago e João que querem ser os estrelinhas, né, do domingo à noite, da Shekinah, e ele está tocando o seu ministério. Tem um Tomé, que quando ele vai até Lázaro, depois que Lázaro ressuscita, né, e aí nisso tem aquela questão de que, não, ele vai ressuscitar lá, perdão. Claro que depois que Lázaro ressuscita, queriam matar Jesus e ainda queriam matar Lázaro também. Estava bravo para Jesus. E aí acontece, quando Jesus fala assim, Lázaro dorme, mas eu vou ressuscitá-lo do sono. Aí ele explica que Lázaro morreu e ia lá. Tomé fala o quê? Olha lá, ele está indo morrer. Imagina o que é você ser um líder e escutar isso. Ele está indo morrer e a gente ainda vai morrer junto com ele. E aí Jesus não responde um ai. Se sou eu volto, boto as mãos na cadeira, nas cadeiras, desculpa, não rodo a baiana porque eu sou macho, e é filho de militar. Meu pai ia me dar uma coça agora, nessa idade, se eu falasse isso. Mas eu ia falar, escuta aqui, Tomé, você está comigo ou não está comigo? Está entendendo? Você está no meu ministério ou não está? Quem é você? Você é um dos nossos ou é dos alemão? Tá dando para entender? Então o que acontece? Jesus não fala nada, vai ressuscitar Lázaro, não toca no assunto. Eu fico pensando com que cara Tomé ficou. Voltando para cá, na questão da revelação de Deus ao mundo na pessoa de Jesus. Desculpa essa volta toda para falar sobre Jesus, né? E assim, eu vejo o coração de Deus ali. Eu vejo quem Deus é. Se eu pensar em Deus, eu não consigo alcançar. Está dando para entender onde eu quero chegar? Mas quando eu penso em Jesus, esse Jesus aqui, eu falo, gente, um Jesus que precisou chamar os amigos e falar assim, ó, vem orar comigo. Eu sou pastor, eu não posso dizer para o Rafael que eu estou angustiado até a morte, senão o que o Rafael vai pensar de mim? Mas Jesus fala, minha alma está angustiada até a morte. Vocês podem ficar aqui para orar comigo, ou seja, eu preciso de vocês para orar comigo. Entende? Então, ou seja, aí eu lembro do Augusto Cury, quando ele tem aquela série, né?